e até conscientizar o próprio idoso, né? Sim. Dos direitos dele, do que é razoável ali, até de uma educação Eu financeira. queria É saber importante. se é possível medida protetiva em caso de abuso patrimonial contra idoso. É possível sim, assim, vai sempre depender do caso, né? E precisa Uhum. dessa avaliação das provas e da razoabilidade de entrar com uma medida protetiva, que pode ser, Uhum. por exemplo, vai depender da necessidade, mas Uhum. pode ser, às vezes, colocar um distanciamento daquele parente Uhum. específico, ou dependendo da situação, se a pessoa não tem, né, colocar, não tem outra pessoa, colocar ela num lar de idosos, Uhum. né, provisoriamente, se for o caso, mas é difícil a gente falar assim, porque tem que analisar O caso tanto o concreto. caso concreto, sabe? Tantos detalhes ali do que vai ser melhor para aquele idoso, que varia muito do caso a caso. Mas é possível, se tiver uma situação que não tem, né, que não é simples, por exemplo, limitar o cartão, ou, por Uhum. exemplo, também a proibir os empréstimos, se for o caso, Uhum. né? Coisas assim mais simples, desde medidas mais graves, que é retirar a pessoa mesmo Do de con- perto do convívio, né? E é difícil pro idoso, né, Elisa? Ah, Porque, assim, muito. às vezes é uma decisão que qualquer decisão vai ser É ruim. ruim, Aquela faca de dois é gumes, né? ruim, Porque deixar naquela situação é é ruim. sujeitá-lo ao abuso. Tirar também É acaba que tirar, às ele perde o vezes, ele daquele contato contato, da né? É família, etc. muito complicado, É difícil. Por isso que tem que ser uma análise caso a caso a caso. caso. Perfeito. Agora, talvez o ideal seja a gente tentar pensar em prevenir, né? Isso. Porque prevenir, aí eu acho, Rai, que a gente tem que investir pesado na conscientização. É tudo Uhum. mesmo ligado à educação, né? É Sim. uma formação de uma ideia sobre as coisas. E às vezes a gente não parou para pensar sobre isso. Mas é bem importante que a gente eduque desde as crianças, né? E a gente que está aí Sim. ainda não idoso, e até conscientizar o próprio idoso, né? Dos Sim. direitos dele, do que é razoável ali, até de uma educação financeira. É Sim. importante. Porque a pessoa vai ter condições de pelo menos exigir, né? Então, um idoso que sabe, que compreende bem como funciona ali, mais ou menos quanto custa as coisas, né? Uhum. Quanto ele era acostumado a investir nisso, ou pagar as despesas básicas, quanto sobrava. Sim. Ele tem condições de continuar fiscalizando, vamos dizer assim, o extrato bancário dele, as Sim. contas, a administração da outra pessoa, né? Sim. Mesmo que ele tenha ali uma limitação física de ir até o banco, ou não tenha habilidade ali no celular para ver o aplicativo, mas ele consegue avaliar aquilo ali. Uhum. Então, eu acho que uma educação financeira e essa conscientização dos direitos Uhum. do idoso, tanto para o idoso quanto para toda a sociedade, ela é muito importante. Né? Sim, e o que, que eu acho assim interessante, eu gostei muito desse tema, porque as pessoas às vezes sofrem a violência patrimonial e não Não tem sabem, não consciência. tem consciência. Não. Então, por isso que É esse é um ponto importante, chave, né? Eu né? acho que é o ponto-chave. E Informação. é o que você falou. Como todo abuso, a gente tem o dificuldade. Por que é muito tênue essa linha? Porque, na verdade, a pessoa meio que também tem que se sentir abusada ali. É o que Uhum. você falou, né? A partir do momento que ela topa aquilo ali, é consciente, talvez a gente não vai encontrar um abuso Sim, realmente. Então, assim, é uma linha tênue. E sim. ele precisa ter essa consciência. Porque a partir Uhum. desse caso desse senhor, que eu te contei, Do mercado? ele percebeu. Ele Depois de percebeu um depois. tempo. Depois de um Só que tempo. aí aconteceu que ele não estava conseguindo mais sair, mas ele percebeu. Né? Então Uhum. ele começou a perceber que não era uma Amizade. atenção, não, né? Assim, voluntária, Que de era o boa interesse vontade, tinha um econômico, interesse patrimonial. econômico. E aquilo começa até a fazer mais mal para ele ainda, né? Porque Sim, aí você nem tem mais aquele amigo, você tem uma pessoa que te explora, aí aquilo sim. faz Te faz mal, né? mal, né? Para todo mundo.